aqueles que pedem pelas suas famílias, pois estão em momentos de dificuldade, e também quem recebeu o testemunho desta graça, e alguém que pede pelo luto, o momento. Vamos orar para aquele que recebeu o testemunho dessa graça. Todo CCBano que está aqui, ou ex-CCBano, sabe que esta graça é a congregação cristã no Brasil. Primeiro que o CCBano não sabe falar de evangelho. Não sabe. O testemunho que ele dá é o testemunho da congregação. De que lá não tem pastor, que é uma baita de uma besteira que eles falam. Não, porque não pode ter título de pastor. Por que não pode ter título de pastor se o camarada ele trabalha como pastor? Ele exerce o cargo de pastor. É a mesma coisa que o camarada é eletricista, é formado em eletricista, o camarada trabalha como eletricista, mas você não pode chamar ele de eletricista. Faz algum sentido isso? Olha o tamanho da bobagem que eles falam. Não, porque na congregação não tem pastor. Pastor é Jesus Cristo. Uma idiotia. O camarada é ancião, carrega título. Ele tem mais poder do que um pastor. Ele tira quem ele quer. Ele remove quem ele quer. O próprio Marçola falou que o ministério tem poder para derrubar, que é uma coisa que não existe na Bíblia. Ele tem poder para levantar e para derrubar. Mas não tem título de pastor. Então ele é bonzinho. Isso é o modo de querer dizer, gente, que não existe hierarquia na igreja. Que não existe alguém que tem domínio sobre o povo, alguém que não comanda o povo. Isso é pura retórica falsa. Gente, o espírito do sofista trabalha com força na CCB. Ele trabalha com força. Ele vem, mas vem com força mesmo para trabalhar lá dentro. Não pode. O camarada tem título de ancião, tem título de cooperador lá, tem título de diácono. Tem título de um punhado de coisa. Mas a CCB não tem pastor. Não, a CCB não tem dízimo. O que é o dízimo, gente? Assim, na prática, o que é dízimo? Doação de dinheiro na igreja. A CCB tem coleta, é a mesma coisa, só muda o nome. Só muda o raio do nome. Mas o caboclo pega o dinheiro dele, leva lá e acaba dando até mais. Agora tem até coleta de intenção, é o dízimo. Ele já tem que se comprometer com a igreja quanto que eu vou dar os meses que vêm. Então é tudo falácia, gente. É tudo engano. Ludibriar o povo é a própria serpente. Própria serpente. Esse é o testemunho da graça deles. A mulher senta de um lado, o homem senta do outro. Mas e daí que a mulher senta de um lado do outro? Isso faz de vocês melhor do que as outras igrejas? Ao contrário, eu vou começar a pensar que vocês são maliciosos. Porque chega um momento que tem que separar. Não, tem que separar vocês aí. Ah, mas um garoto pode sentar. Aí é coisa do pai e da mãe, é da família. Se acha que pode deixar o casalzinho novo ficar sentado junto ou não. Agora, quando você chega numa igreja e fala, não, a gente tem que separar aqui. Por quê? O que eu vou pensar? Rapaz, mas aqui é perigoso desse jeito. Vocês têm que separar. Isso não é bíblico. E eles chamam isso de doutrina apostólica. Eles pegam esse conjunto de coisas que eles inventaram e chamam isso de nós temos a doutrina dos apóstolos. Mas da onde vocês tiraram que isso é doutrina de apóstolo, gente? Vocês lembram lá do CCBano que entrou aqui? Já faleceu, coitado. O CCBano que estava aqui, ele se gabava, ele ia nos grupos, falava, nós temos a congregação, tem a doutrina dos apóstolos. E eu falei para vocês, gente, é só fazer a pergunta para eles. Ninguém faz, às vezes o povo se esquece. Ele entrou lá e falou, irmão, fala para mim qual é a doutrina dos apóstolos que a CCB tem. O garoto não conseguiu falar. Então aqui você vê, acabou de falar, orar pelos testemunhados dessa graça. Agora o próximo ponto aqui. A oração. A oração. Lembra da oração? A oração deles é, revista-nos do que é do alto. Parece uma frase bonita, né, gente? Uma frase legal, parece uma frase boa de se falar.
Mas quando você estuda a palavra de Deus, fala, é sério? Você está pedindo o revestimento do alto? Vocês ainda não são convertidos? Isso faz todo sentido quando o camarada ainda não recebeu o Espírito Santo. Não é o revestimento que Deus mandou para nós, chama-se Espírito Santo. E aí ele fala, e aí vem a devoção que eles têm pela adivinhação. Porque o camarada, eu fiz questão de separar essa parte da oração, porque ele fala assim, ó, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz. Já falei isso para vocês, para eles, gente, a pregação é a própria voz de Deus. É por isso que a pregação lá está acima da Escritura. É por isso que eles não se importam com as alterações que fizeram, diminuindo a Bíblia, né? Diminuindo ela como se ela não fosse a palavra de Deus. Então eles falam, fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Então quando ele vê o ancião falando e pregando, para eles, Deus está encarnado naquele homem. Deus encarnou, agora não é mais ele, é o próprio Deus que está falando. Gente, é tudo que o diabo queria. Ele poder falar e você acatar todas essas coisas, acreditando que é Deus. Você já imaginou se alguém pudesse se passar por outra pessoa, o presidente de uma nação, né? E todo mundo acreditar em você? Vai fazer um estrago terrível, vai enganar muita gente. Exatamente o que o diabo está fazendo. Vamos ver esse trecho da oração. Para melhor te servirmos e fazer a tua vontade, precisamos ser revestidos do teu poder. Aleluia, reveste-nos com aquilo que é do alto, Senhor, pelo amor. Ué, como assim? Esse homem não é ancião? E para ser ancião não tem que ser selado pelo Espírito Santo? Ou seja, tem que falar em língua? Então, ele tem ou não tem o Espírito Santo? Você viu a falta de estudo bíblico? Como eles falam toda hora que eles abrem a boca, gente. Seja na oração, pregação, testemunho, ou falando, conversando, eles soltam muita heresia, muita bobagem. Agora fica vendo, né, como eles falam da pregação, gente, como a coisa mais sagrada que existe é a profecia do culto. Eles não estão falando da palavra que seja Deus ou Jesus Cristo. Eles não estão engrandecendo Deus, eles estão engrandecendo este espírito de adivinhação que atua na congregação. Ouça aqui, ó. Do teu nome, aleluia! Do alto dos céus revela o conselho da tua santa, fiel e poderosa palavra. Fala conosco, Senhor, precisamos ouvir a tua voz. Você viu aí? Precisamos ouvir a tua voz. Eles estão adorando, clamando e pedindo pelo espírito da adivinhação. E ele vem. E esse bicho vem. Esse bicho é terrível. Então esse homem que foi para a pregação, Eliel de